Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou empolgado, meus irmãos, com a mensagem. Já ministrei para mim mesmo lá em casa. Hoje à tarde foi uma bênção. E fizemos essa oração, queridos, porque se você entender o que nós vamos falar aqui nessa noite, isso vai trazer grande mudança na sua vida. Porque nós estamos falando da palavra de Deus. E é a palavra que faz o milagre na nossa vida. Aleluia! Sabe, meus irmãos, essa semana, minha esposa está aí e ela vai lembrar dessa situação. Eu estava trabalhando lá em casa e eu tenho um home office no meu quarto, a porta estava fechada. E próximo à porta lá de casa tem um corredor, onde meu filho de 2 anos e 6 meses, que vai fazer agora, ele gosta de andar de bicicleta dentro de casa. E ele anda muito rápido. E aí eu estava em reunião, concentrado ali, e de repente bate na porta assim, buf! Era ele na bicicleta, né? E bateu uma vez, bateu 2 vezes. E aí eu saí, abri a porta e falei bem firme com ele. Fui um pouco duro até com meu filho e falei: filho, se você bater com essa bicicleta, esse pneu da bicicleta de novo na porta, o papai vai tirar essa bicicleta de você. E aí eu falei, mas sabe, meus irmãos, com aquele sentimento de que eu não queria fazer aquilo que eu estava falando, mas era necessário eu corrigi-lo. Amém? E aí eu fechei a porta novamente, voltei para os compromissos do trabalho, passa um pouquinho, o que acontece? Eu ouço um barulhão na porta. Bum! E aí eu tive que sair da porta, abrir a porta, e eu fui lá falar com ele. Eu disse: filho, você vai ficar sem a bicicleta. E aí eu deixei a bicicleta durante todo aquele dia dentro do carro. Ele não pôde mais brincar aquele dia com a bicicleta. Ele estava com o primo dele, e por isso que ele estava empolgado naquele dia. Mas eu não poderia voltar atrás com a minha palavra. Eu não poderia passar a mão por cima da cabeça dele e falar: filho, está tudo bem. E sabe, queridos, que Deus, Ele espera uma atitude nossa. Ele espera que a gente ouça todas as vezes que Ele fala com a gente. Ele espera que a gente o ouça através das canções, através da sua palavra, através da vida de alguém. Ele espera que o seu filho ouça. E sabe, queridos, nosso Deus, Ele não pode voltar atrás do que Ele disse. Se Ele disser: filho amado, se você for por esse caminho vai dar ruim, o Pai Celestial vai ficar lá na posição de observador, deixando com que o filho escolha, tenha o livre-arbítrio. E se o filho fizer alguma coisa errada, o pai, ele simplesmente não pode fazer nada. Por causa do seu caráter. Deus, ele não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. E como foi ruim para mim, queridos, ter que tirar a bicicleta do guri. E tantas são as vezes que às vezes a gente tem que dizer um não para os nossos filhos e permanecer firme naquilo que a gente disse, porque é bom para ele. Talvez Deus esteja falando para você a mesma coisa há tanto tempo. Filho, não faça isso. Filho, não faça isso. Filho, vire à direita. Filho, vire à direita. Filho, pare de fazer o que você está fazendo. E a gente fica lá querendo correr para tudo que é lado, e depois a gente quebra a cara. Desculpa a expressão, mas é uma realidade. E a culpa não está em Deus. Mas se aquele filho se voltar para o seu pai, o pai vai se abaixar e vai abraçar o filho. E vai falar: filho, está tudo bem. Você aprendeu? Aleluia! Eu quero que você esteja com o seu coração alinhado nessa noite, porque Deus vai falar com a gente. Nós, quando ouvimos ao Senhor, muitas vezes nós somos como um balão. E eu queria chamar minha esposa para encher esse balão para mim, porque eu estou com o microfone na mão. Nós somos como um balão, vai enchendo. Eu tenho um outro, aleluia. Se furar o primeiro, eu tenho reserva. E é interessante
pode amarrar. E é interessante que um balão murcho, ele não voa. Oh, glória a Deus, muito obrigado. Te amo. Um balão murcho, meus irmãos, ele não voa, ele fica no chão. Mas um balão cheio, ele voa. Parece tão óbvio, né? Mas quando um balão não recebe ar, ele não pode ir a lugares altos. Quando um balão não recebe o ar da palavra, ele não vive. Ele está murcho, está morto, está apagado. Mas quando um balão, um filho de Deus, ele recebe o ar da palavra, se torna leve, se torna vivo, traz um brilho, traz uma vida na sua vida. Um crente, querido, sem o gás, sem o vento da palavra, ele não consegue avançar. Mas um crente cheio da palavra, ele sobe a lugares altos com muita facilidade. Porque quem coloca o Filho de Deus em lugares altos é o seu Pai. É Ele. É na leveza da palavra e na força do poder do Senhor que a gente avança, aleluia. E aí eu te pergunto, queridos, como que eu e você estamos vivendo? Como um balão murcho ou como um balão cheio do Espírito Santo? Tem muita gente, queridos, vivendo a vida, se arrastando por aí. E se a gente for olhar no detalhe a vida dessa pessoa, grande parte do resultado é porque ela não está cheia da palavra de Deus. E aí é muito difícil a pessoa avançar e sair de algum lugar, porque não há a leveza, não há o fluir, não há o vento do Espírito soprando sobre nós e nos fazendo avançar. Efésios capítulo 5, versículo 18 vai dizer o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Enchei-vos do Espírito. Talvez, se de toda a palavra dessa noite você se lembrar do balão cheio e do balão murcho, e que é uma decisão nossa viver cheio ou vazio, a pregação já atingiu o objetivo. Porque amanhã, se você permanecer murcho, você vai saber que é você que não se encheu do Senhor. Porque o vento, o sopro, a palavra, o fluir está disponível. Agora nós, como um balão, temos que desejar que esse vento entre na nossa vida, que esse sopro do Senhor alcance o nosso coração. Eu lembro de um relato do pastor Silvio, que estava num shopping, cabeça baixa, triste. Ele se lembrou de quem ele é no Senhor, e ele se encheu por dentro. Ele se tornou grande em Deus, porque ele lembrou da palavra do Senhor no seu coração. E isso trouxe alegria, trouxe vida, trouxe esperança para ele. Talvez você precise de um pouco mais da alegria do Senhor, de um pouco mais da esperança sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. E quem nos traz essa alegria, quem nos traz essa paz, essa esperança, é a palavra. Aleluia, obrigado, Senhor. E sabe, meus irmãos, tem um destino que até minha esposa comentou comigo esses tempos atrás, que é Foz do Iguaçu. Você já ouviu falar das cataratas do Iguaçu? E eu fui pesquisar um pouquinho a respeito das cataratas do Iguaçu, e para minha surpresa, caem por segundo em torno de 1,5 milhão de litros por segundo, jorra das cataratas. E em dezembro chegou a 4,5 milhões de litros por segundo. Algo grande. Diga assim, algo transbordante, algo abundante, algo grandioso, algo estrondoso e barulhento. Aleluia. É uma quantidade grande, gigante de água que cai lá. Em épocas específicas do ano,
devido às chuvas, a tendência é que as águas aumentem mais e mais naquele lugar. E Deus quer que eu e você venhamos experimentar desse mesmo tipo de abundância. Algo grandioso. A gente precisa desfrutar do fluxo máximo de bênçãos da parte de Deus para nós. E aí eu quero entrar numa situação. Cada um de nós, meus irmãos, tem uma visão a respeito da abundância. Existem pessoas que entendem que daqui a pouco a abundância é ter o arroz, o feijão e a carne daquele dia. Tem outras pessoas que pensam que a abundância é ter a comida para o mês todo. Tem outras pessoas que pensam que a abundância é ter a provisão para o ano ou para a vida toda. Não importa a visão que eu e você tenhamos a respeito de abundância. O que importa é a visão que Deus tem a respeito de abundância. E nós temos que saber o que Deus pensa a respeito de abundância. Porque se nós pensarmos errados, a gente não vai viver o melhor de Deus para nós. Se a sua visão de abundância daqui a pouco é um laguinho, você está deixando de desfrutar de um mar inteiro de bênçãos de Deus. Porque você limitou a sua mente e a sua vida àquele laguinho. Você está comigo? Pensando que a abundância do Senhor é simplesmente esse córrego que está fazendo com que você sobreviva com uma água diária. Mas Deus tem mais para mim e para você. Deus tem grandes coisas para nós. Nós não podemos nos limitar àquilo que nós pensamos ou vemos. Deus, Ele é um Deus grande. Aleluia, estamos construindo aqui, meus irmãos, uma mensagem. E eu de todo meu coração, eu quero que nós juntos recebamos da parte de Deus. Aleluia. Abra lá comigo em João capítulo 4, versículo 14. Se a diaconia tiver mais uma água, aleluia, eu agradeço. João 4, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Pode deixar esse versículo aí. Essa passagem aqui, queridos, está falando em uma situação onde Jesus encontra com uma mulher no poço. E nessa ocasião ele disse, eu tenho uma água, ele disse a ela, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai sentir sede. É uma água que flui de dentro para fora. Mas eu sei que você lembra que lá na cruz do Calvário, Jesus, ele estava sendo crucificado pela minha e pela sua vida, e ele diz algo. Jesus disse, eu tenho sede. E aí eu te pergunto, se Jesus tinha água que aquela mulher não teria mais sede, por que que naquele momento da cruz ele estava falando, eu tenho sede? Eu vou te dizer o porquê. Porque naquele momento de cruz, ele assumiu o meu e o seu lugar de sedento. E agora nos colocou como uma fonte de água a jorrar. Ele nos substituiu. A nossa falta, a nossa escassez, a nossa carência e sequidão agora foi transformado em uma fonte a jorrar. Aleluia! Meu Deus! E agora, queridos, as águas do Senhor não vão sair do trono de Deus, mas vão sair de dentro de mim e de você. As pessoas não vão ser mais saciadas por um Deus lá do céu, mas um Deus que está saindo de dentro de você. Porque nós somos agora uma fonte. Diga assim para você, eu não sou mais uma terra vazia. Eu sou uma fonte a jorrar para outras pessoas, para trazer vida, para saciar todo aquele que precisar. Você está entendendo, queridos, o lugar que Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou? Lugares altos, uma fonte que não cessa. E as cataratas, queridos, se a gente for lá, as águas das cataratas de Foz do Iguaçu, elas fazem um barulho.
A fonte do Senhor dentro de nós, ela tem que fazer um som. Ela tem que produzir um som forte e poderoso de vida. De vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por mais que eu e você sejamos fonte, eu sei que existem desafios diários da vida. Aquela mulher na própria passagem que se encontrou com Jesus lá na fonte, ela estava passando por desafios. E não tem problema nenhum, querido, se eu e você tivermos que pedir ajuda em algum momento de dificuldade. Somos humanos, amém? Mas o problema está quando nós não precisamos de ajuda, mas temos uma mentalidade escrava. Você sempre fica pensando, eu quero mais, me dê. E muitas vezes nós esquecemos de quem nós somos. E deixa eu te falar uma coisa, você é uma fonte. As pessoas serão saciadas pela sua vida. Pessoas vão querer estar próximo de você por conta do seu abraço, por conta da sua palavra, por conta da sua presença. Aleluia! É Deus fluindo dentro de nós e jorrando para outras vidas. Abra lá comigo em João capítulo 10, versículo 10. A Bíblia vai dizer o seguinte: que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em... Aleluia! A abundância não é uma coisa específica do verbo da vida. A abundância vem da parte de Deus para mim e para você. Aqui é como se fosse um currículo. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o currículo, mas Jesus, a vida, o Senhor dos Senhores, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Logo, essa coisa de abundância é de Deus, é de Jesus para nós. E sabe que apesar desse versículo ser tão claro como a luz do dia, que Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância, existem filhos de Deus que negam a abundância de vida, negam a abundância divina. Pensam que devem viver com faltas, com limitações e com escassez. Por mais que a Bíblia esteja falando, eu tenho uma vida abundante para você, eu tenho coisas novas para você. Se alguém não crê nessa área de abundância, dificilmente vai desfrutar da abundância divina, da abundância bíblica, porque não está envolvendo fé. Deixa eu te dizer uma coisa: a fé abre portas, a incredulidade fecha portas. Se você não crê no que Jesus está falando, se você não crê na sua palavra, você está fechando a porta da abundância na sua vida. Se você crê, você está abrindo a porta da abundância. É simples. Se você quiser, você é cheio. Se você não quiser, a gente não é cheio. Deus nos encontrou assim, vazios, perdidos, sem brilho, sem cor, sem vida, sem nada. Espera que a gente viva assim. Se hoje eu e você não estejamos vivendo ainda dessa forma, cheios do Senhor, há tempo. Há tempo de virar essa chave. Há tempo de avançarmos no Senhor. Há tempo de abrirmos novas portas na nossa vida. Tudo é possível ao que crê, irmãos. Ele está aí para nos ajudar, para nos fortalecer, para pegar junto com a gente. E se você não tem força para soprar o balão, o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda a avançar. Porque é desejo de Deus que a gente viva uma vida abundante. Aleluia! Porque pessoas vão bater na sua porta pedindo ajuda. E elas esperam que haja uma abundância dentro da sua casa. A abundância não se trata somente de nós, da nossa casa, da nossa família, mas é uma abundância que compartilha. Eu sigo, meus irmãos, um pastor lá da África, que hoje ele alimenta, eu acho que 1000 crianças.
através de uma obra social. Ele trabalha somente como pastor, mas Deus faz com que seus filhos prosperem, tenham abundância para que eles financiem obras, para que eles financiem a visão que Deus colocou no coração de algumas pessoas. E eu e você temos a fonte, somos uma fonte a jorrar. Eu tenho muito desejo, meus irmãos, que financeiramente eu chegue num patamar que eu ainda não estou, mas eu vou chegar lá por fé para poder financiar muitas obras. Já orei, falando a respeito de terrenos. Como seria incrível eu chegar num lugar onde um pastor falasse assim para mim: Pastor Ramon, eu preciso de um terreno aqui para fazer uma escola. E na mesma hora eu falar assim: querido, você já tem o terreno, está aqui, o Senhor nos deu e a gente compartilha. E vai chegar, meus irmãos, esse tempo. Vai chegar, eu creio nisso. Eu creio nisso. Aleluia. Salmos capítulo 35, versículo 27, perdão. Vá lá comigo. Permita com que a palavra nessa noite vá encontrando com o seu coração como um consolo, como um conforto, como um lugar protegido. E essa palavra comece a gerar a vida em você, restaurando áreas que estejam secas talvez. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor ama a... Olha aí, de quem? Do seu servo. Seja engrandecido. Diga assim: Deus quer que eu transborde na vida. As pessoas eram atraídas por Jesus não pela sua aparência, não pela sua fama. As pessoas eram atraídas por Jesus pela vida que jorrava de dentro dele. Era por isso. Não era pelo dinheiro de Jesus. Apesar de Jesus em nenhum momento ter tido falta. Aleluia. Jesus, meus irmãos, andava com 12 discípulos, você sabe, né? E os 12 tinham família. E os 12 comiam. E as famílias. Mas Deus provia cada um deles. Deus provia Jesus com abundância a ponto de suprir outros. Chegou uma situação, meus irmãos, aonde Jesus estava pregando para 5.000 homens, é o que a Bíblia dizia, fora mulheres e crianças. Então pelo menos 10.000 pessoas estavam naquele lugar. Jesus não tinha um buffet atrás dele. Quando terminar a pregação, queridos, passe no buffet e vá para casa. Jesus estava simplesmente jorrando da sua vida. O rio do Senhor estava fluindo de dentro de Jesus. E as pessoas com os olhos fitos nele, não querendo perder nada. Aleluia. E aí chegou um ponto, queridos, que o pessoal estava com fome. Foi alimentado no espírito, mas o corpo pedia algum alimento. E aí Jesus vê um menino, pergunta: o que você tem? 5 pães e 2 peixes. Se eu e você pensarmos de forma natural, o que 5 pães e 2 peixes vai fazer para 5.000 homens? Nada. E é muitas vezes como a gente pensa diante das situações da vida. O que isso que eu tenho na mão vai fazer para mudar alguma coisa na minha casa? O que os meus 5 pães e 2 peixes vai fazer diferença no meu trabalho? O que o meu talento aqui na igreja vai fazer? Mas eu quero te dizer uma coisa: foram esses mesmos 5 pães e 2 peixes. Quando ele dá graças ao Senhor, começa a multiplicação, começa a abundância. Com certeza o peixe ele crescia, isso eu falando, na minha visão, o peixe crescia à medida que ele era quebrado e compartilhado. E ficaram cestos e mais cestos de sobras. E todos foram saciados. Todos foram alimentados. Porque Jesus sabia que o seu pai é o seu pastor.
e que nada iria faltar. Aleluia! Lucas capítulo 12, versículo 32, não precisa abrir lá. A Bíblia vai dizer que Deus se agradou de nos dar o reino. E eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Guarde isso, Deus se agradou de nos dar o reino. Mateus 16, 18. Vai dizer o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei no versículo que a gente acabou de ler, a Bíblia diz que Deus se agradou em nos dar o reino. E agora a Bíblia está falando das chaves desse reino. E tudo que, diga assim, e tudo que eu ligar na terra terá sido ligado no céu. E tudo que eu desligar na terra terá sido desligado nos céus. É assim que a gente precisa ler as Escrituras, entendendo e nos apossando dessa verdade. Diga assim: eu tenho as chaves do reino dos céus. Aí eu quero te ilustrar um pouquinho melhor. Se você chegar hoje na sua casa sem a chave, você entra? A chave abre portas. A chave te dá acessos. Você dá a chave da sua casa para qualquer um? Não dá. Mas Deus quis nos dar a chave do reino, para que nós tenhamos acesso. Quem tem acesso a um reino tem falta? Um reino é um reino, queridos. É um reino, não é uma casa. É um reino todo. E ele diz: filho, me agradou te dar o reino. Filho, você tem a chave desse reino. Entre e acesse e desfrute tudo aquilo que eu tenho para você. Mas sabe, meus irmãos, parece que muitos filhos de Deus ficam na porta do reino com a chave no bolso, batendo: pai, abre a porta para mim. Pai, me cura. Pai, me ajuda nas minhas emoções. E se nós pegarmos a chave e abrirmos a porta, a gente vai ter acesso às coisas espirituais na nossa vida. E aí a gente começa a entender o porquê que a Bíblia diz que nós já fomos curados. Talvez você não vai desfrutar da cura se você ficar do lado de fora do reino. Mas se você acessar com as chaves do reino, pela fé, você é curado. Você tem acesso. E o seu corpo vai ter que se sujeitar a isso. Se você permanecer em fé, crendo. Se você não crê, a porta é fechada. Se você crê, a porta da cura se abre. E o poder do alto te alcança e se manifesta na sua vida. Porque você faz parte de um reino imortal. Um reino do Filho do seu amor. O reino dos céus, meus irmãos. Aleluia. Deus quer que eu e você vivamos uma vida sem falta e com abundância. Porque Ele nos deu as ferramentas. Salmo capítulo 23, versículo 1. Pastor Silvio antecipou um pouco da palavra. O Senhor é o meu pastor e algumas coisas somente nos faltam. Nada. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E a gente precisa pegar essas verdades para nossa vida, entendendo que se tem alguma situação difícil, Ele é o meu pastor e não vai me faltar nada. Ah, mas minha geladeira está vazia, mas Ele é o meu pastor e não vai me faltar nada. Nós precisamos nos encontrar na palavra, naquilo que ela está falando para nós. Eu vou te falar uma coisa. Meu filho, o Pedro, ele acorda de manhã da seguinte forma:
Ele fala, papai ou mamãe, depende do dia. Ele diz, eu quero uma água e uma banana. Tá lá na cama deitado. Ele fala, eu quero uma água e uma banana. E sabe, meus irmãos, o Pedro com 2 anos e 6 meses, ele acorda. E quando ele acorda, ele não pensa, será que vai ter água hoje? Será que eu vou ter a banana para comer? Ele simplesmente acorda e sabe que será suprido em tudo. Mas às vezes a gente pensa que está crescendo e a gente vive preocupado se vai ter a provisão de cada dia. Você acorda pensando se amanhã vai resolver o problema. Você acorda, pensando, será que eu vou conseguir fazer as coisas do meu dia? Se aquieta, diz o Senhor. Descansa. Confia no seu Pai. O Senhor é o meu pastor. E nada, absolutamente nada vai me faltar. Eu tenho aprendido, meus irmãos, a não preocupar com amanhã. Ah, mas a notícia diz isso e aquilo não me interessa. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ponto final. Não há uma dúvida nesse versículo. Há uma certeza de provisão, de paternidade. A gente não pode viver essa vida pensando que a gente não tem pai, que a gente não é suprido. Nós estamos respirando porque o nosso Pai nos deu o ar de hoje. Quantas coisas a gente não lembra e Ele provê. Você está andando, você tem saúde. Aleluia, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Que tipo de vida eu e você estamos vivendo, queridos? Somos daqueles que confiam que Deus irá suprir tudo o que a gente precisa e muito mais? Ou vivemos preocupados com cada dia e com amanhã? É uma escolha. Ser cheio da palavra e confiar no Senhor, ou ficar vazio e preocupado com o que vai acontecer. A gente não pode acrescentar nenhum dia mais na nossa vida andando ansioso e preocupado. É isso que a Bíblia diz. É melhor vivermos essa vida confiando no Senhor. Deixa eu te dizer mais um pouco, a gente ainda tem tempo. Abra lá comigo em 2 Coríntios capítulo 13, verso 4. Deus quer que eu e você entendamos a nossa posição de fonte e não a posição de escassez e de falta. Ainda que hoje você ache que tenha falta em alguma área da sua vida, a sua posição é de fonte, e a fonte em algum momento ela vai começar a jorrar e vai alcançar qualquer terra escassa na sua vida. Eu declaro isso no nome de Jesus. 13:4 vai dizer o seguinte: porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, está falando de Jesus, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em nós. A Bíblia está falando que Cristo ele foi crucificado em fraqueza. E por que que Cristo foi crucificado em fraqueza? Para que eu e você andássemos fortalecidos na força do seu poder. Ele se tornou fraco em nosso lugar, para que hoje a gente andasse poderoso no Senhor. É uma troca. Ele assumiu o nosso lugar de vazio, para que hoje nós andássemos debaixo do poder do Senhor. Nem todos os dias a gente acorda forte no corpo. Hoje provavelmente pastor Silvio e Nádia estão cansados, porque vieram de Campina Grande. O voo parece que era para ter saído 4 da manhã, saiu umas 9 da manhã ou algo nesse sentido. E eles estão aqui, queridos, nessa noite, porque eles estão sendo fortalecidos pela força do poder do Senhor no seu corpo. Se você acordar fraco ou fraca naquele dia, saiba que a força do Senhor te levanta e te coloca de pé mais um dia. Marcos 11:24 vai dizer que tudo que nós pedimos em oração, crendo que receberemos, assim será. Tudo que pedirmos orando, crendo que recebereis, tê-lo-eis.
Alguém pode dizer, mas esse versículo está falando a respeito de coisas espirituais. A Bíblia está falando a respeito de tudo. Tudo que nós pedimos em oração, crendo que vamos receber, assim vai acontecer. No que você está crendo, meus irmãos? No que você está esperando em Deus? Há uma posição, há uma atitude minha e sua, que Deus espera que a gente deseje algo, creia em algo, espere que algo aconteça. Não é uma vida morna, não é um evangelho sem vida. É uma vida poderosa no Senhor. E nós precisamos desejar, esperar alguma coisa da parte de Deus. Porque Ele tem uma vida transbordante para mim e para você. Mas Ele não vai jogar um balde de vida em você se você não quiser. É só para aqueles que desejam. Se você está orando e crendo, prepare-se para uma vida abundante no Senhor. Os rios do Senhor vão te alcançar. Vão te alcançar, meus irmãos, em todas as áreas da sua vida. Deixa a palavra te convencer um pouco mais. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo... Você já tinha lido isso alguma vez? Ele era rico, mas por amor de mim, de você, Ele se fez. Ele trocou de lugar comigo e contigo. Também nessa área de prosperidade, riqueza, vida, fartura, abundância, para que pela sua pobreza, ou seja, pelo fato de Jesus ter se tornado pobre em meu e seu lugar, agora eu e você fôssemos ricos. Aleluia! É a palavra que está dizendo, queridos. Não sou eu, é a palavra de Deus. Porque lembra que Jesus veio para que tenhamos vida em abundância, e riqueza da parte de Deus nos acompanham. E é Deus nessa noite está querendo que eu e você renovemos a mente a respeito disso. Se você não tem nada e alguém está com fome, é melhor você ter do que não ter? É melhor você ter, porque assim você vai suprir outros. É desejo de Deus que você tenha em abundância para que supra outras pessoas que momentaneamente não tenham. Não é uma questão de ego, não é uma questão de soberba ou status. É uma questão de ser um rio fluindo para outras pessoas. Aleluia! E a riqueza, meus irmãos, bíblica vai alcançar a minha vida. Se você não está crendo, eu estou crendo. Vai chegar um dia, meus irmãos, que eu vou comprar um terreno. Eu vou repetir isso. Vai chegar um dia que eu vou comprar um terreno para alguém que precisa, por conta da obra de Deus. Porque a abundância vai estar, aleluia, comigo todos os dias da minha vida. Aleluia. Jesus veio a esse mundo e se tornou pobre em nosso lugar. E a definição de ser rico é ter suprimento completo. Isso muda um pouco da forma da gente pensar. Ter suprimento completo, nada faltando, abundância, provisão. Jesus não tinha nenhuma falta. Jesus se tornou a nossa escassez para que por meio dele tivéssemos em abundância. E eu e você temos que nos convencer das verdades da palavra. Porque só assim a gente vai se encher do Senhor. Se você não crê, meus irmãos, por mais que a palavra seja a verdade, você não vai conseguir abrir a porta, porque não envolveu fé. Lembra que a fé abre portas e a incredulidade fecha. A nossa posição precisa estar em fé para crer nessas coisas e viver essas coisas. Filipenses 4,19 a gente conhece muito bem. A Bíblia vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória todas as nossas, cada uma de nossas necessidades, cada uma delas.
mas há uma preparação para desfrutar dessa vida abundante. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A gente está se encaminhando do meio para o fim. Você nunca vai andar na abundância de Deus, nem viver de forma transbordante sem que esteja preparado para viver isso. Eu e você temos que nos preparar para viver uma vida abundante. Deixa eu trazer uma ilustração. Quem tem carteira de motorista aqui? Quando você fez 18 anos, a carteira de motorista chegou na porta da sua casa? Você teve que se preparar. Primeira coisa que você fez, pagou um alto valor para tirar a carteira. Você teve que fazer prova teórica. Você teve que praticar bastante. Depois você fez a prova prática, se preparou e teve a habilitação. Da mesma forma, para que eu e você andemos e desfrutemos das bênçãos transbordantes da parte de Deus, nós temos que nos preparar. E essa preparação começa aqui, ó, na nossa mente. Parece tão simples. Mas se não houver renovação de mente, conforme Romanos 12:2, não há transbordar de Deus na nossa vida. Eu e você temos que treinar a nossa mente para pensar de acordo com a palavra de Deus. Como Deus pensa a respeito de algum assunto, nós também temos que pensar. A Bíblia diz que eu e você já fomos curados. Agora a nossa mente precisa entender e pensar dessa forma. Se bater alguma enfermidade no seu corpo, a sua mente já está treinada para entender: isso daqui não é meu. Essa enfermidade não vem de Deus. Essa enfermidade não faz parte das coisas do reino. Ela tem que sair. Nós temos que treinar a nossa mente, renovando com a palavra, considerando aquilo que Ele diz. Se Deus falou que você é próspero, coloque um ponto final nisso. E a partir de hoje você ande com as mesmas palavras do Mestre. Ah, mas eu não estou vendo a prosperidade, mas Ele falou que é. Pedro, estou me lembrando que Pedro estava no barco, passou a noite inteira sem pescar um peixe, mas porque Jesus disse: pesca de novo. Ele foi lá, jogou as redes e não conseguiu puxar de tanta abundância que tinha. E a abundância só chegou na vida de Pedro porque ele deu ouvidos à palavra do Mestre. Se eu e você dermos ouvidos à palavra do Mestre, meus irmãos, se prepare para os rios do Senhor invadirem a sua casa como você nunca viveu. Aleluia! É necessário, queridos, que a gente coloque as coisas em ordem na nossa vida. Nós temos aprendido nessa noite que sim, Ele nos substituiu na cruz. Sim, Ele pagou um preço por nós. Sim, Ele pegou a nossa pobreza e nos deu a sua riqueza. Mas nós não podemos viver envolvidos somente na busca da abundância. É necessário que haja um equilíbrio na nossa vida. A Bíblia diz que o Filho do Homem, lá em Lucas 19:10, Ele veio para salvar o que estava perdido. É necessário que venhamos entender o nosso lugar, o nosso papel no reino. Sim, vamos viver uma vida abundante, sim. Mas lá em Mateus 6:33, a Bíblia nos orienta que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as demais coisas, a abundância, vos acrescentará. Mas buscar o reino, colocar as coisas em ordem. Lembrar dos perdidos, buscar os perdidos, lembrar do próximo. E as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Marcos 16 vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente não pode somente se preparar e ficar em casa esperando que a abundância chegue lá. Porque você é a fonte de abundância para alguém. Lembre disso? Tem alguém esperando ser saciado por você. Tem alguém que está esperando ser saciado pelas suas palavras. Tem alguém aqui nessa noite que já recebeu um abraço entendendo que foi um abraço de Deus? Eu já recebi já. E essa pessoa que me abraçou estava sendo uma fonte a jorrar. Talvez ela, como fonte, nem sabia quantos litros estava jorrando,
mas eu estava recebendo e sendo saciado por Deus. Aleluia, estamos caminhando para o fim, queridos. Aprendemos que em João 10:10, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas eu quero te dizer algo. Existe um ditado que diz assim: a sua atitude revela a sua altitude. Nós temos que ter um posicionamento de transbordamento. A atitude que eu e você tiver na vida vai determinar o nível de sucesso e bem-estar. Vou te dar um exemplo. Essa garrafa aqui está um pouco mais que a metade. Mas supondo que essa garrafa tivesse pela metade, existem pessoas que vão falar: essa garrafa está meio vazia. Que triste. E outras pessoas vão olhar para essa garrafa e falar: essa garrafa tá meio cheia. Tá bom? Algumas pessoas de verdade precisam assumir uma mudança na sua mentalidade, tendo uma nova atitude se quiser viver o melhor de Deus para a sua vida. Você já viu pessoas que são sempre negativas? Existem pessoas que são sempre negativas. Eu já fui assim. Mas a palavra está me ajudando a ser melhor. Tem muita gente que, por mais que alguém está se esforçando para ser melhor, tem pessoas que só conseguem ver: mas ainda tem muita coisa ruim, né? Hoje de manhã, queridos, eu fui sair para comprar um pão no domingo cedo, aleluia. E fui na garagem e o carro estava com o pneu furado. Eu poderia ter uma atitude de falar um monte de coisa, ficar triste, mas eu não tive. Porque eu já estava lendo e meditando na palavra, e na hora eu me lembrei dessas coisas. E foi um momento oportuno para praticar a palavra, aleluia. Fui lá, troquei o pneu, foi bênção. Venci, aleluia. Mas sabe, queridos, nós podemos nos concentrar naquilo que não temos, ou nós podemos nos concentrar nas bênçãos que temos e nas possibilidades que nos esperam. De que lado você escolhe ficar? Do copo meio vazio ou do copo meio cheio? Você quer ser um balão cheio ou balão vazio? Existem dois tipos de pessoa nessa noite, queridos. Aquelas que estão ouvindo a palavra nessa noite, e uma vai sair com uma atitude de possibilidades e esperança, e a outra vai sair com uma atitude de impossibilidades, continuando falando que não pode, não consigo, e não é bem assim. E o que faz diferença entre essas duas pessoas dessa noite? É que uma pessoa está disposta a alinhar os seus pensamentos e crer na palavra de Deus. E a outra pessoa está levando em consideração pensamentos, emoções, situações do dia a dia, experiências ruins ou questões ruins do presente. Ela está concordando com as limitações que foram impostas. As duas pessoas enfrentam as mesmas situações. Eu e você enfrentamos as mesmas coisas, mas em níveis diferentes todos os dias. Mas uma pode ter uma atitude de vitorioso e a outra pode ter uma atitude de derrota. E você sabe que a sua atitude vai determinar tudo à sua volta. Vai influenciar no seu trabalho, a sua atitude vai influenciar dentro de casa, a sua atitude vai influenciar aqui na igreja. Tem pessoas que falam assim, queridos: eu sou assim pessimista por causa da minha família. Mas você pode ter uma atitude de vencedor independente da sua família. Aleluia. Kenneth Hagin disse certa vez para o seu filho: filho, é uma escolha sua de ser positivo ou negativo. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você for negativo, se você permanecer positivo, as coisas vão melhorar e ficar bem. Mas se você for negativo, as coisas não vão correr bem para você. É uma escolha. E para fecharmos, eu quero trazer rapidamente 3 atitudes bíblicas para nós vivermos acima das circunstâncias da vida. Primeira delas, Romanos 8:31 diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira atitude que nós precisamos ter na nossa vida. Que Deus é por nós, que Deus está conosco. O apóstolo Paulo, por mais que ele passava por diversas situações e desafios na sua jornada, ele sabia que ele não estava sozinho.
Ele sabia que Deus estava com ele. Ele não pensava, pobre de mim, vou passar por essa situação mais uma vez. Mas ele sabia que o Senhor era o seu pastor, o seu pai, o seu provedor. Aleluia. Deus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Ele é um socorro bem presente, queridos. Então saiba que Deus é por você. Aleluia, que Deus está conosco. Segunda atitude: Deus é generoso comigo. A Bíblia vai dizer: se vós que sois pais, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus. E a Bíblia é muito clara, fazendo um comparativo do pai terreno com o pai espiritual. Se o pai terreno dá coisas boas, imagina o pai espiritual. E deixa eu te dizer mais uma coisa: Deus é generoso, Ele não é mesquinho. Ele é generoso, Ele é provedor. E eu quero que você saia dessa noite entendendo que você é abençoado, que você é próspero, que você é abundante, que você tem a vida de Deus, que você não é mais sequidão, você é fonte. E a fonte jorra e flui. O que eu e você estamos esperando de Deus hoje? Fica de pé no seu lugar, irmão Edu. E a última atitude está baseada em Lucas 18, 27, que vai dizer: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E essa atitude do Filho de Deus, ela precisa permanecer no nosso coração, que nada é impossível para Deus. Esse versículo, ele fala a respeito de um Deus ilimitado. Você já parou para pensar nisso? Meditar nesse versículo, crer nesse versículo, vai derrubar os limites da minha e da sua vida. E vai permitir com que a gente também ande de forma ilimitada na nossa forma de pensar. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. As coisas que eu e você pensávamos que não seriam possíveis, é possível no Senhor. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Meus irmãos, quando eu estava finalizando essa palavra, me veio uma canção no meu coração. E eu escrevi. E agora eu quero ministrar junto com vocês. Crendo que enquanto a gente vai ministrar, o fluir do Senhor vai fluir neste lugar como um rio. O Senhor vai confirmando coisas no seu coração, o Senhor vai te dando certezas, então feche os seus olhos. A palavra foi ministrada, o Senhor tem falado conosco. Eu não sei como vai ser, queridos, mas eu confio no Espírito Santo. Não há limites ao que Deus pode fazer. Sim, eu sei, Ele está agindo ao meu favor. Sou ovelha e és o meu pastor. Ele cuida de mim. Eu estou guardado em seu aprisco. Ele está cuidando de você. Com Jesus tudo é possível. Simplesmente creia em minha palavra e viva o melhor de Deus. E viva o melhor de Deus. Eu vou viver o melhor. Cante isso. Eu vou viver o melhor que Deus tem pra mim. Que Deus tem pra mim. Eu vou
eu vou viver o melhor. Creia na palavra. Eu vou viver o melhor que Deus tem pra mim, que Deus tem pra mim. Não mais escasso, não mais escasso, agora uma fonte a jorrar. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus que foi morto e hoje vive. Adora o Senhor. Estrela da manhã, estrela da manhã, Cordeiro de Deus que foi morto e hoje vive. Tu és tão bom, Senhor. Cante luz. Luz que dissipa as trevas, luz que ilumina o caminho, luz que nos mostra a verdade. A verdade é a tua palavra. Luz, luz que dissipa as trevas, luz que ilumina o caminho, luz que nos mostra a verdade. A verdade é a tua palavra. Luz, luz. Eu quero saber se alguém aqui nessa noite nunca aceitou Jesus como seu Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor, como seu provedor. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa oração pela primeira vez?